E se eu disser a vocês que o livro mais misterioso da história, cheio de monstros, anjos e profecias, poderia conter mensagens ocultas, exatamente para o nosso tempo? Estou falando, é claro, do livro do Apocalipse, e alguns pesquisadores afirmam que, em suas antigas linhas, estão codificados eventos que nos aguardam, já em 2025. Hoje, não vamos acreditar cegamente nem rejeitar. Vamos tentar decifrar este código antigo. Vamos entender o que essas cifras realmente representam, de onde vieram e o que podem ou não prever. Preparem-se, vai ser interessante. Então, para começar, vamos entender o que é exatamente o livro do Apocalipse. Também é conhecido como o Apocalipse de João. É o último livro do Novo Testamento, escrito por volta do final do primeiro século da nossa era. Seu autor, João, estava exilado na ilha de Patmos. Imaginem aquele tempo. Os primeiros cristãos sofriam perseguições brutais. Falar abertamente era perigoso. Por isso, João usou uma linguagem de símbolos, metáforas e visões, compreensível para os seus contemporâneos, mas completamente enigmática para nós. Era uma forma de transmitir uma mensagem de esperança e de um julgamento vindouro, sem cair nas mãos das autoridades. Esta é a chave para entender todos os códigos ocultos. Bem, vamos começar com o símbolo mais conhecido, e talvez o mais sinistro de todo o livro, o número da besta. Os 3 seises, 666. Esse número se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Ele aparece em filmes de terror, na música, em lendas urbanas. As pessoas o temem, o procuram em números de documentos, em códigos de barras e até em nomes de políticos. A simples visão desses 3 dígitos em sequência provoca uma ansiedade subconsciente em muitos. Mas de onde ele realmente veio? No próprio livro do Apocalipse, no capítulo 13, está escrito o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A expressão crucial aqui é calcule o número e número de homem. O autor, João, não nos joga apenas um número assustador. Ele nos propõe decifrar um enigma, uma espécie de quebra-cabeça para os seus contemporâneos. E para desvendar esse código, precisamos esquecer as tecnologias modernas e nos transportar 2000 anos no passado. No mundo antigo, especialmente nas culturas judaica e grega, era muito popular um sistema chamado gematria. Nele, cada letra do alfabeto possui seu próprio valor numérico. Com a gematria, era possível codificar um nome, transformando-o em um número, ou vice-versa, encontrar um nome oculto em um número. Era um antigo análogo da criptografia. E foi assim que historiadores e biblistas, aplicando esse método, chegaram a uma conclusão surpreendente. Se pegarmos o nome do imperador romano mais odiado pelos primeiros cristãos, Nero César, e o escrevermos em letras hebraicas como Neron Quesar, e então somarmos os valores numéricos dessas letras, o resultado será, sim, exatamente 666. Vamos verificar. Neron Quesar em hebraico, Nun 50, plus hash 200, plus vav 6, plus Nun 50, plus Kof 100, plus Samek 60, plus hash 200. Somando tudo, temos 666. Por que exatamente Nero? Para os cristãos do primeiro século, ele era a encarnação do mal absoluto. Foi Nero quem promoveu as primeiras perseguições em massa e incrivelmente cruéis contra os cristãos, após o grande incêndio de Roma. Ele os transformava em tochas humanas para iluminar seus jardins e os entregava para serem devorados por feras na arena. Para as pessoas a quem João escrevia, Nero não era apenas um mau governante. Ele era um verdadeiro monstro, uma besta em pele humana. Dessa forma, o número da besta não é um código místico para o futuro, mas uma declaração política cifrada. Era uma forma segura de dizer aos seus irmãos de fé amedrontados: vejam, aquele que nos atormenta, o imperador Nero, é a própria besta da qual escrevo. Seu poder é o poder da besta. Mas o que é ainda mais interessante, e o que confirma definitivamente essa teoria,
é que em alguns dos mais antigos manuscritos do Apocalipse, em vez do número 666, aparece outro número, 616. Poderia parecer um erro de copista? Não. Isso apenas comprova a tese dos historiadores. Se o nome Nero César for escrito não em hebraico, mas em sua variante latina, a soma das letras será exatamente 616. Provavelmente, diferentes copistas adaptaram o código para sua audiência, mas ele apontava sempre para a mesma pessoa. Fica claro, então, que o mais temido código do Apocalipse, que hoje é procurado em códigos QR e microchips, foi decifrado quase imediatamente após sua escrita. Não era a marca de um anticristo do futuro, mas o nome de um tirano do passado. Deixemos de lado por um momento os códigos numéricos e passemos às imagens. E talvez não haja na revelação imagens mais poderosas e cinematográficas do que os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mesmo que você nunca tenha lido este livro, com certeza já ouviu falar deles. Vamos examiná-los de perto. O primeiro, após a abertura do primeiro selo, é o cavaleiro em um cavalo branco. Ele tem um arco na mão e uma coroa de vencedor na cabeça. Ele sai como vitorioso para vencer. Quem é ele? É aqui que começam as discussões que não cessam há séculos. Alguns veem nele a imagem de um conquistador, de um império vitorioso ou de uma ideologia que busca dominar o mundo inteiro. Outros o consideram um símbolo de epidemia ou peste que se espalha silenciosa, mas inevitavelmente atingindo a todos sem distinção. Há até a versão de que este é o próprio anticristo, que vem sob a máscara do bem e da paz, com uma coroa na cabeça, mas que traz destruição. Em qualquer caso, é a imagem de algo que rapidamente se apodera do mundo. Logo após, quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro em um cavalo vermelho fogo. Foi-lhe dada a autoridade para tirar a paz da terra, para que as pessoas se matassem umas às outras. E uma grande espada lhe foi dada. Aqui, tudo é muito mais óbvio. Isto é a guerra. Não apenas um conflito localizado, mas um derramamento de sangue global, discórdias civis, violência que se torna a norma. A cor vermelha do cavalo é a cor do sangue derramado, e a grande espada não é um símbolo de proteção, é um símbolo de agressão e carnificina. Soa dolorosamente familiar, não é? Basta ligar as notícias. O terceiro cavaleiro surge em um cavalo preto, ou seja, absolutamente negro. Em sua mão, ele tem uma balança, e ouve-se uma voz que anuncia os preços. 1 quarteirão de trigo por 1 denário, e 3 quarteirões de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário médio diário de um soldado ou trabalhador romano. Ou seja, para comprar um pouco de pão para sua família, uma pessoa precisaria trabalhar um dia inteiro, sem que sobrasse dinheiro para mais nada. Esta é a fome. Mas não apenas a fome causada por uma má colheita. É a fome econômica. A balança em sua mão é um símbolo de comércio implacável, de inflação, quando os produtos básicos se tornam incrivelmente caros. É a imagem de uma monstruosa desigualdade social que vemos ainda hoje. E, finalmente, o quarto cavaleiro. O cavaleiro em um cavalo pálido. No texto, é usada a palavra grega chloros, que significa pálido como um cadáver, esverdeado, a cor da morte. O nome deste cavaleiro é Morte, e o Hades o seguia. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Este cavaleiro é o ápice. Ele não traz apenas uma coisa. Ele colhe a ceifa sangrenta após os 3 anteriores. Ele é a própria morte, que vem como resultado de conquistas, guerra e colapso econômico. E agora, vamos parar por um segundo. Uma pandemia global que varreu o mundo. Grandes conflitos militares que não cessam. Crises econômicas, inflação recorde e a ameaça de fome em diferentes partes do planeta. Não é de surpreender que os intérpretes modernos, ao observar as manchetes dos últimos anos, digam: então, lá estão eles.
Todos os quatro já estão aqui, estão cavalgando neste exato momento. Para eles, não são apenas coincidências, é o cumprimento literal de uma antiga profecia. E se eles já estão aqui, significa que a próxima etapa, segundo o livro, está muito próxima. Se os quatro cavaleiros parecem algo terrível para você, então prepare-se. Na lógica do livro do Apocalipse, isso é apenas o aquecimento. Eles foram os quatro primeiros dos 7 selos que lacram um misterioso pergaminho. E o que acontece a seguir transforma a narrativa num verdadeiro cenário de filme catástrofe, com uma tensão crescente. Imagine uma matriosca. Mas, em vez de bonecas de madeira fofas, há desastres lá dentro. É assim que esta parte do Apocalipse está estruturada. A abertura dos 7 selos inicia uma série de eventos. Mas quando o último, o 7º selo, é aberto, a história não termina. Em vez disso, ele abre o próximo nível. 7 anjos com as 7 trombetas. E quando a 7ª trombeta soar, 7 taças de ira aparecerão. Cada novo evento é mais aterrorizante e de maior escala que o anterior. É como uma contagem regressiva para o final, onde a cada número as apostas aumentam. Então, já entendemos os 4 primeiros selos, os cavaleiros. O que acontece a seguir? Quando o 5º selo é aberto, nada acontece na terra. A ação se transporta para o céu. João vê as almas dos mártires, mortos por sua fé. Eles clamam a Deus com uma pergunta: até quando, soberano, não julgarás e não vingarás o nosso sangue daqueles que vivem na terra? Este é um momento muito importante. Isso mostra que todas as catástrofes subsequentes não são apenas caos, mas uma resposta à crueldade e injustiça humanas. Já o 6º selo nos traz de volta à Terra com um estrondo ensurdecedor. Uma catástrofe cósmica global começa. Ocorre um grande terremoto. O Sol torna-se negro como saco de silício, e a Lua, vermelha como sangue. As estrelas caem do céu, como a figueira que, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se enrola como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas se movem de seus lugares. As pessoas, desde os reis até os escravos, escondem-se aterrorizadas nas cavernas e imploram às montanhas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Imagine a escala disso. Não é um problema localizado. É o fim do mundo como o conhecemos. E depois disso, o silêncio. Quando o 7º, o último selo, é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. É a calmaria antes da tempestade. Porque é nesse silêncio que João vê os 7 anjos, aos quais são dadas as 7 trombetas. A contagem regressiva recomeça, mas agora num novo e mais destrutivo nível. E quando eles começam a tocar as trombetas, os desastres tornam-se ainda mais concretos e aterrorizantes. A primeira trombeta, granizo e fogo misturados com sangue, caem sobre a terra. 1/3 de todas as árvores e toda a relva verde são queimados. A segunda trombeta, algo como uma enorme montanha em chamas, cai no mar. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morre, e 1/3 dos navios é destruído. Wádil, a terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto, cai do céu. Ela envenena 1/3 dos rios e das fontes de água, e muitas pessoas morrem. A quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. Ocorre um eclipse parcial, e fica mais escuro por 1/3 do dia e da noite. É exatamente essa estrutura, esse roteiro de catástrofes, que tanto atrai os intérpretes modernos. Eles olham para o mundo ao redor e tentam encontrar correspondências. Grandes incêndios florestais, a primeira trombeta, poluição dos oceanos e morte da vida marinha. A segunda trombeta, uma catástrofe ecológica que envenena a água potável, como um derramamento de petróleo ou produtos químicos. A estrela Absinto. Eles veem nisso não símbolos, mas literalmente uma lista de verificação de eventos futuros.
E se lhes parece que veem sinais do cumprimento dos primeiros itens, eles começam a calcular quando os próximos ocorrerão. Mas eis a reviravolta mais surpreendente, o ponto crucial de toda esta narrativa. E se durante todo esse tempo estivéssemos interpretando o livro de maneira equivocada? A maioria dos biblistas e historiadores contemporâneos concorda. O livro do Apocalipse não é um roteiro para o futuro. É uma mensagem codificada, não para nós, mas sim para os cristãos do primeiro século. Os símbolos que hoje interpretamos como previsões da internet ou de um governo mundial, para eles eram completamente evidentes. A besta que emerge do mar representava o Império Romano, com suas legiões que vinham de além do Mediterrâneo. A grande prostituta da Babilônia era a própria Roma, o epicentro da depravação e do paganismo aos olhos dos cristãos primitivos. E o número 666, usando a gematria judaica, onde cada letra possui um valor numérico, se encaixa perfeitamente no nome Imperador Nero, um dos mais cruéis perseguidores de cristãos. Assim, o livro não era uma profecia para 2 milênios à frente, mas sim uma mensagem desesperada de apoio e esperança aos seus contemporâneos. Ele dizia: resistam. Sim, o mal impera agora, personificado por Roma. Mas isso não é eterno. No fim, a justiça prevalecerá. Não é um manual para o fim do mundo. É um guia para a sobrevivência do espírito em tempos de trevas. Então, o que os códigos ocultos do Apocalipse predizem para 2025? Se olharmos por essa perspectiva, absolutamente nada de concreto. Eles predizem o mesmo de sempre. O mundo continuará a ter conflitos, doenças, injustiças e tentações. Mas, junto a tudo isso, sempre haverá esperança. Em suma, o grande segredo do Apocalipse não reside em quando o fim chegará, mas em como preservar a humanidade e a fé enquanto este mundo subsiste. Agradeço por terem assistido a este vídeo até o fim. Se você achou interessante mergulhar nesse mistério, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas investigações. E agora, uma pergunta para você. Na sua opinião, os eventos no mundo atual são apenas uma mera coincidência? Ou há realmente algo mais profundo nas antigas profecias? Deixe sua opinião nos comentários. Será muito interessante ler o que você pensa.